Ricardo Almeida ajustou a gravata de seda italiana enquanto contemplava a vista panorâmica de Florianópolis pela janela de seu escritório no último andar do edifício mais imponente do centro tecnológico da cidade. A TechVision ocupava todo o prédio, uma estrutura moderna de vidro e aço que refletia o pôr do sol sobre a ponte Hercílio Luz, criando um espetáculo dourado que poucos tinham o privilégio de apreciar daquela altura. Aos 45 anos, Ricardo havia construído um império. Sua empresa de sistemas de inteligência artificial revolucionara o mercado brasileiro e já se expandia para toda a América Latina. As revistas de negócios o chamavam de o visionário da tecnologia, e ele raramente decepcionava as expectativas. Nascido em uma família de classe média de São Paulo, havia se mudado para Florianópolis há 15 anos, atraído pelo emergente polo tecnológico e pela qualidade de vida da ilha. Senhor Almeida, os investidores estão aguardando na sala de reuniões, anunciou Fernanda, sua assistente executiva, interrompendo seus pensamentos. Ela segurava um tablet com os últimos relatórios financeiros da empresa, todos impecáveis, como de costume. Mais 5 minutos, Fernanda. Preciso revisar as projeções do terceiro trimestre, respondeu, sem desviar o olhar da janela. Na verdade, as projeções já estavam gravadas em sua mente, número por número. O que o mantinha ali era algo mais difícil de processar. Uma sensação incômoda que vinha crescendo há meses, uma inquietação que nem mesmo o recente aumento de 12% nas ações da empresa conseguia aplacar. 20 minutos depois, Ricardo saía triunfante da sala de reuniões. Havia encantado os investidores mais uma vez com sua visão e carisma. Propostas de expansão aprovadas, novos mercados conquistados, mais capital injetado. O caminho para o estacionamento subterrâneo parecia mais longo naquela noite, talvez porque não havia pressa para voltar para sua mansão vazia no Jurerê Internacional, o bairro mais exclusivo da cidade. Foi quando notou uma movimentação estranha perto dos contêineres de lixo. Um homem remexia entre embalagens descartadas da lanchonete do prédio. Ricardo estava prestes a chamar a segurança quando reconheceu o uniforme da equipe de manutenção. O homem empacotava cuidadosamente restos de comida em uma marmita improvisada. Com licença, disse Ricardo, aproximando-se lentamente para não assustá-lo. O homem se virou rapidamente, com os olhos arregalados de surpresa e vergonha. Senhor Almeida, desculpe, eu já estava indo embora. Ricardo reconheceu o rosto. Era Tiago Santos, funcionário da manutenção há quase 10 anos. Sempre pontual, sempre discreto. Um dos muitos funcionários invisíveis que mantinham a engrenagem da TechVision funcionando perfeitamente. Está tudo bem, Tiago, disse Ricardo, notando o embaraço do funcionário. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Tiago baixou o olhar, apertando a marmita improvisada contra o peito. Está tudo sob controle, senhor. Obrigado pela preocupação. Algo no olhar do homem, uma mistura de orgulho ferido e determinação silenciosa, tocou Ricardo de uma forma inesperada. Ali estava alguém que trabalhava em sua empresa há uma década e ele mal sabia seu nome completo. Quanto tempo você trabalha aqui, Tiago? 9 anos e 7 meses, senhor. Quase 10 anos. 10 anos limpando os corredores por onde Ricardo passava diariamente, consertando as luzes dos escritórios, onde milhões em contratos eram assinados, esvaziando as lixeiras, onde documentos confidenciais eram descartados. Você tem família, Tiago? Um breve sorriso iluminou o rosto cansado do homem. Sim, senhor. 2 filhos, Marina de 10 anos e Pedro de 7, e minha mãe, Dona Helena, que mora conosco. Ricardo assentiu, sentindo-se subitamente desconfortável com seu terno de R$10.000 e o relógio suíço que custava mais do que Tiago provavelmente ganhava em um ano. Bom, não vou atrapalhar seu caminho para casa. Tenha uma boa noite. O senhor também. Ricardo caminhou até seu Porsche Taycan, o carro elétrico mais luxuoso do estacionamento. Enquanto a porta se fechava com um clique suave, ele observou Tiago sair pela porta lateral, carregando a marmita improvisada e uma sacola plástica. O homem parou brevemente para ajustar algo em seu pescoço, um colar simples que brilhou por um segundo sob a luz artificial.
Aquela imagem ficou gravada na mente de Ricardo durante toda a viagem até sua mansão de arquitetura contemporânea à beira-mar. O contraste entre sua vida e a de Tiago era gritante. E pela primeira vez em muitos anos, o empresário bem-sucedido sentiu algo além do triunfo de mais um dia produtivo. Sentiu vergonha. Naquela noite, enquanto jantava sozinho em sua sala de jantar com vista para o mar, Ricardo não conseguia parar de pensar no colar que vira no pescoço de Tiago. Havia algo familiar nele, algo que remexia memórias há muito esquecidas. Não pode ser, murmurou para si mesmo, abandonando o prato de salmão pela metade. Seria muita coincidência. Mas a inquietação não o abandonou. Na manhã seguinte, tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas, incluindo a sua própria. Descobriria mais sobre Tiago Santos e sua família. E começaria pelo Departamento de Recursos Humanos. A chuva fina caía sobre a região continental de Florianópolis quando Ricardo estacionou seu carro em frente ao pequeno prédio de 3 andares no bairro Estreito. O contraste entre este local e sua residência em Jurerê era chocante. Ali não havia segurança privada, jardins bem cuidados ou vista para o mar. Apenas um conjunto de apartamentos modestos, pintura descascada e uma escada estreita que levava aos andares superiores. O apartamento de Tiago ficava no 3º andar. Ricardo hesitou antes de bater à porta, questionando-se sobre o que realmente estava fazendo ali. Nas últimas semanas, ele havia discretamente investigado a vida de seu funcionário, descobrindo através dos registros da empresa que Tiago morava com seus 2 filhos e sua mãe idosa neste endereço. Quando a porta finalmente se abriu, uma senhora de cabelos grisalhos e postura ligeiramente curvada o encarou com curiosidade. "Bom dia. O senhor deve ser o chefe do Tiago. Ele não está em casa. Saiu mais cedo para o trabalho hoje. Sou Helena, mãe dele." Ricardo surpreendeu-se por ser reconhecido. "Como soube quem eu sou?" "O Tiago tem uma foto do jornal enquadrada, aquela em que o senhor recebeu o prêmio de empresário do ano. Ele sempre diz às crianças que trabalha numa empresa importante." Dona Helena fez um gesto para que entrasse. "Aceita um café?" O apartamento era pequeno, mas incrivelmente limpo e organizado. Fotos familiares decoravam as paredes da sala modesta. Ricardo sentou-se no sofá enquanto Dona Helena preparava o café na cozinha americana. Seus olhos percorreram o ambiente, captando detalhes da vida de Tiago. Cadernos escolares sobre a mesa, um desenho infantil na geladeira, alguns remédios cuidadosamente organizados numa prateleira. "Meu filho sempre foi dedicado", disse Dona Helena, voltando com 2 xícaras. "Desde pequeno, quando ficamos sozinhos. A mãe dele, Beatriz, nos deixou quando ele nasceu." Ricardo sentiu um aperto no peito. "Como assim?" "Complicações no parto", respondeu ela com um suspiro. "Beatriz era minha sobrinha. Eu a criei como filha depois que minha irmã e o marido dela sofreram um acidente." O empresário segurou a xícara com mais força, tentando disfarçar o tremor nas mãos. "Beatriz Oliveira?" perguntou, temendo a resposta. Os olhos da senhora brilharam de surpresa. "O senhor a conheceu?" Antes que Ricardo pudesse responder, a porta se abriu e 2 crianças entraram correndo, acompanhadas por uma vizinha que as trazia da escola. Marina, a mais velha, parou imediatamente ao ver o estranho em sua sala. Pedro, mais extrovertido, aproximou-se sem cerimônia. "Você é amigo do papai?" perguntou o menino, analisando o visitante com curiosidade. "Este é o Sr. Ricardo Almeida, chefe do pai de vocês", explicou Dona Helena. Marina, com seus olhos observadores, estudou Ricardo com intensidade. "O papai está com problemas no trabalho?" "Não, de modo algum", apressou-se Ricardo a responder. "Seu pai é um ótimo funcionário. Eu só queria conhecer vocês." A explicação soou fraca, até para seus próprios ouvidos. Como explicar para aquelas crianças que estava ali porque vira o pai delas recolhendo restos de comida? Como dizer que queria entender por que um homem que trabalhava em sua empresa há quase 10 anos precisava fazer isso para alimentar sua família? Dona Helena pareceu perceber seu desconforto e sugeriu que as crianças fossem fazer a lição de casa. Quando ficaram sozinhos novamente, ela retomou a conversa. Beatriz estudava engenharia de software, sabia? Era brilhante.
Trabalhava num projeto de pesquisa na universidade. Sempre falava sobre inteligência artificial e como aquilo mudaria o mundo. Ricardo sentiu o coração acelerar. 25 anos atrás, ele havia conhecido uma jovem estudante chamada Beatriz Oliveira durante seu último ano na faculdade. Ela era caloura, talentosa e apaixonada por tecnologia. Tiveram um breve romance antes dele partir para um programa de mestrado nos Estados Unidos. Na despedida, ele havia dado a ela um presente, um simples colar de prata com um pequeno pingente em forma de chip de computador. Dona Helena, por acaso, Tiago tem algum objeto que pertenceu à mãe dele? A senhora levantou-se com dificuldade e foi até um pequeno baú decorativo. De lá retirou uma caixa de madeira. Beatriz deixou isso para ele. Tiago carrega o colar dela desde adolescente, quando lhe contei toda a história. O restante está aqui. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu a caixa. Entre fotos amareladas e cartas, encontrou uma que reconheceu imediatamente. Era sua própria caligrafia, a última carta que escrevera para Beatriz dos Estados Unidos antes de perder contato. O pai de Tiago, começou ele, a voz quase falhando. Beatriz nunca quis revelar. Disse que ele tinha partido para construir seu futuro e ela não queria ser um impedimento. Tudo o que sei é que era um estudante brilhante que foi estudar no exterior. Ricardo sentiu o peso da verdade cair sobre seus ombros. As datas correspondiam. O colar era o mesmo. A carta em suas mãos confirmava o que seu coração já sabia. Tiago Santos, o homem que trabalhava há quase 10 anos em sua empresa recolhendo lixo e consertando coisas quebradas, era seu filho biológico. Ele está chegando, disse Dona Helena, olhando pela janela. Sempre volta para almoçar com as crianças. Ricardo levantou-se num impulso. Não estava preparado para esse encontro. Não ainda. Não assim. Precisava processar tudo, entender o que faria com essa revelação que virava sua vida de cabeça para baixo. Preciso ir, disse apressadamente, devolvendo a caixa. Por favor, não mencione minha visita a ele. Eu voltarei outro dia. Ao descer as escadas, quase esbarrou em Tiago, que subia. Por um breve momento, seus olhares se cruzaram. O funcionário surpreso, o patrão em pânico. Foi então que Ricardo viu novamente o colar no pescoço de Tiago, aquele objeto simples que agora conectava suas vidas de maneira irreversível. Senhor Almeida, Tiago parecia confuso. O senhor veio visitar alguém aqui? Sim, um conhecido, gaguejou Ricardo, descendo rapidamente os degraus. Até amanhã, Tiago. No caminho de volta à Tech Vision, Ricardo dirigia em piloto automático, sua mente uma tempestade de pensamentos e emoções. Como não percebera antes? Como permitira que seu próprio filho vivesse em tais condições enquanto ele acumulava uma fortuna? E o que faria agora com essa verdade devastadora? 3 dias se passaram desde a descoberta que abalou os alicerces da vida de Ricardo Almeida. O poderoso CEO da Tech Vision mal conseguira dormir, consumido por pensamentos sobre o filho que nunca soube que tinha. Sentado em seu escritório panorâmico, observava a movimentação dos funcionários através das paredes de vidro, perguntando-se quantas outras histórias humanas ignorara enquanto construía seu império tecnológico. A reunião com o conselho está confirmada para as 2 da tarde, senhor, informou Fernanda, colocando uma pasta sobre sua mesa. E o senhor? Gustavo Mendes pediu para lembrá-lo que precisam revisar o plano de corte de custos antes disso. Ricardo assentiu distraidamente. Gustavo, seu vice-presidente de operações, vinha pressionando há meses por uma otimização da folha de pagamento, um eufemismo para demissões e terceirizações. Até a semana anterior, Ricardo considerava a proposta sensata do ponto de vista estritamente empresarial. Agora, a ideia parecia absurda, até mesmo cruel. Fernanda, preciso dos registros completos de todos os funcionários da manutenção e serviços gerais. Salários, benefícios, tempo de casa, situação familiar, tudo. A assistente o encarou com surpresa. Todos eles, senhor. São mais de 200 funcionários. Todos. E quero também uma comparação com o que outras empresas do setor pagam para funções similares. Quando Fernanda saiu, Ricardo girou sua cadeira para contemplar a vista da Baía Norte de Florianópolis.
A cidade que escolhera para construir seu império tecnológico era conhecida pelos contrastes. De um lado, praias paradisíacas e condomínios de luxo, de outro, comunidades inteiras lutando para sobreviver com o mínimo. Como nunca havia notado isso antes, a tarde foi consumida por uma acalorada discussão com o conselho diretor. Ricardo havia proposto um pacote de benefícios sem precedentes para funcionários de todos os níveis. Aumentos salariais significativos, plano de saúde estendido para familiares, auxílio educação, participação nos lucros. Perdeu completamente o juízo, Ricardo, esbravejou Gustavo batendo na mesa. Isso vai corroer nossa margem de lucro em pelo menos 15%. Vai gerar lealdade e produtividade, rebateu Ricardo com firmeza. Nossa rotatividade custa milhões anualmente. Estamos desperdiçando talentos por conta de uma visão ultrapassada. A reunião terminou sem consenso, mas Ricardo tinha acionistas suficientes ao seu lado para aprovar pelo menos parte das mudanças. Ao retornar ao seu escritório, encontrou Fernanda com uma expressão preocupada. Sr. Almeida, descobri algo que acho que deveria saber, disse ela, fechando a porta atrás de si. Sobre Tiago Santos. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que descobriu? Ele omitiu algo em seu histórico quando foi contratado. Fernanda entregou uma pasta. Em seu emprego anterior numa empresa de pequeno porte, ele foi acusado de desvio de dinheiro do caixa. Não houve processo formal porque ele devolveu o valor e o antigo patrão não prestou queixa, mas há registros internos. Ricardo abriu a pasta com mãos trêmulas. Os documentos mostravam que Tiago havia retirado R$ 1.800 do caixa da empresa, onde trabalhava, como auxiliar administrativo. Descobriu por que ele fez isso? Segundo o depoimento dele, precisava comprar medicamentos para a mãe que não estavam disponíveis no SUS na época. Era um tratamento de emergência. Ricardo fechou a pasta, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Não era um crime movido por ganância, mas por desespero. Quantas outras pessoas eram empurradas para decisões difíceis por um sistema que as deixava sem opções? Obrigado, Fernanda. Isso ficará apenas entre nós. Quando a assistente saiu, Ricardo tomou uma decisão. Era hora de falar com Tiago, não como um patrão, mas como um homem enfrentando seu passado e suas responsabilidades. No final daquela tarde, encontrou Tiago finalizando o conserto de um ar-condicionado no setor de marketing. Observou-o à distância por alguns minutos, admirando a dedicação com que realizava sua tarefa. O cuidado com cada detalhe. Tiago, chamou finalmente. Podemos conversar em particular? O funcionário pareceu alarmado, mas seguiu Ricardo até uma pequena sala de reuniões vazia. Fiz algo errado, senhor. Ricardo respirou fundo. Não, pelo contrário. Eu visitei sua casa alguns dias atrás. O rosto de Tiago empalideceu. Minha casa? Por quê? Conheci sua mãe, Dona Helena, e seus filhos. São crianças adoráveis. Ricardo fez uma pausa reunindo coragem. Também descobri sobre Beatriz. Tiago instintivamente levou a mão ao colar que usava sob o uniforme. O senhor conheceu minha mãe? Sim, há muito tempo. Ricardo sentiu a garganta apertar. Tiago, há quanto tempo você tem esse colar? Confuso com a pergunta, Tiago retirou o colar de dentro da camisa. Era uma peça simples. Uma corrente de prata com um pequeno pingente em forma de chip de computador. Era dela. Minha avó me deu quando completei 15 anos, junto com algumas cartas e fotos. Ricardo se aproximou, olhando para o objeto com emoção mal contida. Eu dei esse colar para sua mãe, Tiago. Foi um presente de despedida quando parti para os Estados Unidos. Seus olhos encontraram os do jovem. Beatriz estava grávida e nunca me contou. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Tiago deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. Isso não faz sentido, balbuciou finalmente. O senhor, meu pai, todos esses anos trabalhando aqui e... Eu não sabia, interrompeu Ricardo, sua voz implorando por compreensão. Juro que não sabia. Perdi contato com Beatriz depois de alguns meses nos Estados Unidos. Minhas cartas começaram a voltar. Ninguém sabia me informar o que havia acontecido. Eram outros tempos, sem redes sociais, sem formas fáceis de localizar pessoas. Tiago parecia lutar para processar tudo aquilo.
Anos de perguntas sem respostas, de imaginar como seria seu pai, para descobrir que ele estava ali o tempo todo, a poucos andares de distância, vivendo uma vida de luxo enquanto sua família lutava para sobreviver. Por que está me contando isso agora? O que quer de mim? A voz de Tiago estava carregada de emoção contida, décadas de ausência transformadas em desconfiança. Não quero nada além da oportunidade de conhecê-lo, respondeu Ricardo com sinceridade. De tentar compensar pelo tempo perdido, se você permitir. De ser parte da vida dos meus netos, se aceitar. Naquele momento, Fernanda irrompeu na sala, pálida e agitada. Senhor Almeida, temos um problema. Gustavo convocou uma coletiva de imprensa. Ele está revelando informações sobre o passado de alguns funcionários, incluindo Tiago Santos. Ricardo sentiu o sangue gelar. Gustavo estava retaliando contra suas propostas de melhoria, usando informações confidenciais para prejudicar sua imagem e a dos funcionários. Ele não pode fazer isso, exclamou Tiago, o pânico estampado em seu rosto. Minhas crianças, minha família... Ricardo colocou a mão no ombro do filho recém-descoberto, sentindo pela primeira vez o peso real da responsabilidade paternal. Ele não vai destruir sua reputação, Tiago, nem sua vida, nem a da sua família, prometo. Em seus quase 25 anos como empresário, Ricardo Almeida havia enfrentado crises, negociações tensas e decisões difíceis. Mas nada se comparava ao que estava prestes a enfrentar agora. Defender publicamente o filho que acabara de encontrar e, ao mesmo tempo, transformar a empresa que passara a vida construindo. Tudo isso enquanto tentava ganhar a confiança de uma família que até poucos dias atrás nem sabia que existia. A sala de conferências da TechVision nunca havia estado tão cheia. Jornalistas, funcionários e curiosos se aglomeravam para testemunhar o que prometia ser uma revelação bombástica. Gustavo Mendes, impecável em seu terno italiano, sorria para as câmeras enquanto preparava seus documentos no púlpito. Senhoras e senhores, começou ele com sua voz treinada para impressionar, convoquei esta coletiva para revelar práticas questionáveis de contratação na TechVision, que põem em risco a segurança de nossos clientes e a integridade de nossa empresa. Antes que pudesse continuar, as portas duplas se abriram com estrondo. Ricardo Almeida entrou na sala, acompanhado por Tiago e Fernanda. Um burburinho percorreu a audiência. Gustavo, isso acaba agora, declarou Ricardo, tomando posição ao lado do vice-presidente visivelmente irritado. Senhores jornalistas, peço desculpas pelo transtorno, mas tenho um anúncio muito mais importante a fazer. Gustavo tentou retomar o controle. Ricardo, nós temos provas de que funcionários com histórico criminal... Temos provas de que pessoas extraordinárias às vezes tomam decisões desesperadas em sistemas falhos, interrompeu Ricardo com firmeza. E temos provas de que executivos bem pagos são capazes de violar a confidencialidade de dados pessoais de funcionários para perseguir entre medicamentos e comida. O escândalo é que, enquanto eu acumulava milhões, meu próprio filho lutava para sobreviver. A sala estava em completo silêncio agora. Até mesmo os fotógrafos haviam parado, absorvendo o peso daquela revelação. A partir de hoje, a TechVision inicia uma transformação radical. Estamos implementando um novo pacote de benefícios para todos os funcionários, com aumentos salariais significativos, assistência médica completa e participação nos lucros. Mas isso é apenas o começo. Ricardo fez um gesto e Fernanda distribuiu pastas aos jornalistas presentes. Esses documentos contêm algo ainda mais importante: a verdade sobre a tecnologia que fez da TechVision um sucesso. Foi a vez de Tiago parecer surpreso. Ele não sabia desta parte do plano. Ao investigar o passado, descobri que o algoritmo inicial da TechVision foi desenvolvido por um grupo de jovens pesquisadores da universidade, incluindo Beatriz Oliveira. Meu sucesso foi construído sobre o trabalho deles, sem o devido reconhecimento. As palavras de Ricardo ecoavam pela sala, cada uma delas remodelando o legado que passara décadas construindo. Por isso, anuncio hoje a criação da Fundação Beatriz Oliveira, dedicada a apoiar jovens talentos de comunidades de baixa renda, com bolsas de estudo e oportunidades na indústria tecnológica.
Metade dos lucros da Tech Vision será direcionada para esta fundação e convido Tiago Santos a dirigi-la. Tiago, ainda processando tudo aquilo, deu um passo à frente quando Ricardo o chamou. Não posso recuperar os anos perdidos, disse Ricardo, agora falando diretamente para o filho diante das câmeras, mas posso garantir que o futuro seja diferente. Não apenas para nossa família, mas para todas as famílias que fazem parte da Tech Vision. Gustavo Mendes saiu furioso do palco, seguido por alguns executivos alinhados com sua visão. Ricardo sabia que enfrentaria resistência, que o valor das ações provavelmente cairia no curto prazo, que muitos o chamariam de louco. Mas pela primeira vez em décadas, sentia-se em paz com suas escolhas. Um ano depois, a família Santos Almeida celebrava o aniversário de Pedro na casa de Ricardo, em Jurerê. O lugar que antes parecia frio e vazio, agora estava repleto de vida. Dona Helena, recuperada graças a tratamentos médicos de qualidade, sorria ao ver Marina e Pedro brincando na piscina sob o olhar atento do pai e do avô. A Fundação Beatriz Oliveira já havia concedido mais de 100 bolsas de estudo para jovens talentosos de comunidades carentes de todo o Brasil. A Tech Vision, contra todas as previsões pessimistas, viu sua produtividade aumentar e sua reputação crescer como empresa socialmente responsável. Novos clientes e investidores alinhados com esses valores compensaram largamente a saída dos mais conservadores. Nunca imaginei que um dia estaríamos aqui, comentou Tiago, sentado ao lado de Ricardo na varanda que dava para o mar. Nem eu, respondeu Ricardo, observando o colar que o filho ainda usava. Pensei que sucesso significava acumular riquezas e poder. Agora sei que o verdadeiro sucesso está nas conexões que construímos, nas vidas que tocamos. Tiago sorriu, tocando o pequeno chip de computador em seu colar. Acho que minha mãe sempre soube disso. Por isso guardou esse colar com tanto carinho. Beatriz era brilhante, muito à frente de seu tempo, concordou Ricardo. Essa fundação é o mínimo que posso fazer para honrar sua memória e seu legado. Dona Helena aproximou-se, carregando uma caixa de madeira que Ricardo reconheceu imediatamente. Encontrei mais algumas coisas de Beatriz que acho que vocês deveriam ver. Dentro da caixa havia cadernos de anotações com algoritmos e códigos, esboços do que viria a se tornar a base da inteligência artificial da Tech Vision. As ideias revolucionárias que Beatriz havia desenvolvido durante sua curta vida agora estavam sendo ampliadas e aperfeiçoadas por uma nova geração de jovens talentos na fundação que levava seu nome. Ela estaria orgulhosa, disse Dona Helena, observando Marina ensinar Pedro a nadar. Não apenas do império tecnológico, mas principalmente da família que vocês estão reconstruindo. Na piscina, as crianças riam enquanto brincavam com um protótipo de robô aquático desenvolvido pelos bolsistas da fundação. A tecnologia agora servia às pessoas, não o contrário. A Tech Vision havia se transformado em um modelo a ser seguido, provando que era possível crescer e prosperar enquanto cuidava de seus colaboradores. O colar que uma vez simbolizara uma despedida, agora representava um novo começo. Um simples objeto que, por obra do destino, reconectou vidas separadas e transformou não apenas uma família, mas toda uma comunidade. Prova de que, às vezes, o verdadeiro valor das coisas não está no quanto custam, mas nas histórias que carregam e nas conexões que criam. Enquanto o sol se punha sobre o mar de Florianópolis, pai e filho contemplavam o horizonte, sabendo que haviam encontrado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna. Encontraram um ao outro, e juntos estavam construindo um legado de compaixão, justiça e amor que transcenderia gerações. Uau! Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante de Ricardo e Tiago. Se essa história de redenção e família tocou seu coração, não esqueça de deixar seu gostei no vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas emocionantes para você. Temos novas histórias brasileiras todos os dias, cada uma com suas próprias reviravoltas surpreendentes. O que você achou dessa conexão entre pai e filho? Você já viveu ou conhece alguma história de reencontro familiar parecida? Conta pra gente nos comentários. E não se preocupe, amanhã tem mais uma história que vai mexer com suas emoções. Até lá!